Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou com vocês aqui, nessa nossa caminhada que vem perdurando, hein? Chegamos aí, galera, ao módulo 5, ao volume 5, já estamos na semana 2 e a gente está se acostumando, a gente está se aclimatando a essa ideia de universo virtual. Então, como eu sempre falo, galera, isso está realmente fazendo com que a gente fique mais apto, mais preparado para essa nossa realidade de mundo pós-pandemia, durante e pós-pandemia. Vejam que a temática da aula de hoje, galera, será o estado do bem-estar social no Brasil. O que é isso? O que é o bem-estar social? Que alguns vão chamar de welfare state. Bom, galera, para a gente poder entender isso dentro da questão de políticas públicas, bom, vamos trabalhar com o tema, mas antes, tá vendo aí em cima aí, ó? Olha só, bom, esse projeto é Escola Online, para quem ainda não conhece, galera, vem comigo conhecer essa ideia. O projeto Escola Online, onde eu e vários outros professores fazemos parte, é um projeto onde a gente criou em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, o Instagram, porque a galera está acompanhando, vai lá, se inscreve, a gente está colocando muita coisa, calendário do PET, quiz, informação, e claro, aqui no YouTube, onde a gente faz um canal para ajudar vocês. Nesse ano tão complicado, que a gente vive um mundo tão incerto, essa parceria tem dado frutos muito positivos. E mais uma vez agradeço a vocês. E aquele que ainda não se inscreveu, galera, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá um like, porque, como eu sempre digo, juntos somos muito mais fortes. Mas para a gente começar a falar sobre o estado do bem-estar, vamos fazer o que é de praxe? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar, falar do que interessa. Bom, eu procurei para trabalhar com vocês aqui alguns conceitos que podem nos ajudar. O que o material do PET nos dá? Estado de bem-estar social. O que é isso, galera? Seria uma organização política em que o Estado se compromete a garantir o bem-estar econômico e social da população. O que é isso, galera? Garantias mínimas. E você ter, por exemplo, uma dignidade social, escola de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, transporte de qualidade. Então o Estado ele realmente cobra, mas ele reverte em algo positivo, a ideia da contrapartida. Também é chamado de Estado-providência, onde o governo adota medidas ativas. A todo momento o governo está procurando, galera, vejam, tomar medidas para proteger a saúde e o bem-estar geral do cidadão, em especial aqueles em necessidade financeira. Porque a sociedade não é formada apenas por ricos. Os pobres, que também são maioria, necessitam de um certo auxílio. Porque muita gente se pergunta por que pagar impostos? Se você tem uma seriedade, um Estado que ele te retribui, você paga, mas parte é retribuído a você, te é ofertado uma contrapartida, o imposto ele vira benefício. Beleza? Então vamos lá começar a trabalhar. Aqui você tem a famosa propaganda do welfare state, um Estado que ele busca tentar atender. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que defendem, mas vamos trazer esse embate para a nossa discussão aqui. Galera, vamos lá. O bem-estar social no Brasil, que hoje é muito discutido, né? Será que realmente temos bem-estar social? Um momento de muito desemprego, um momento de muita incerteza, mas vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade. A crise de 1929 fez com que o liberalismo capitalista passasse por uma forte tribulação, pois a falta de regulação no mercado levou o mundo capitalista à maior crise econômica da sua história. Muita gente compara com a de 2008, que também foi braba, mas que realmente a de 29 ela causa um impacto mais devastador. Assistam A Luta pela Esperança, assistam, por exemplo, Cibisco, Alma de Herói, assistam, por exemplo, A Grande Aposta, que são filmes que mostram muito essa ideia. Beleza? Comparar 29 com 2008. E uma crise causada por quê? Por especulação. Gente que vem tanto falando sobre capital especulativo, muita gente então se empolga num crescimento econômico exagerado, que nos Estados Unidos tem o seu epicentro e que se espalha pelo planeta todo. Bom,
para recuperar da crise, os governos adotaram o Estado do Bem-Estar Social, onde ele promove, organiza e regulamenta a sociedade e economia por meio de investimentos públicos. Então o Estado ele bate no peito e fala, eu tenho responsabilidade. Porque no Estado liberal você é livre de compromisso e o Estado também é livre de te ofertar algo em troca. No bem-estar, você tem uma parceria entre população e Estado. Como exemplos de governos intervencionistas, temos o governo de Vargas, que muito fica famoso, né? Getúlio Vargas, pela ideia do pelo nacionalismo interventor, de um Estado que intervia para garantir bens necessários à população, que foi um caso clássico no Brasil, e Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, o presidente que, junto com John Maynard Keynes, conduz os americanos a superar a crise de 29, através da criação do New Deal, um novo trato, um novo acordo. Então são presidentes que buscaram recuperar a economia de seus países, impulsionadas pelas revoltas populares e pelos movimentos operários. Por quê? Porque quando a crise bate a porta, galera, a classe mais baixa sente. Então nós temos aqui uma proposta que foi colocada em prática pelo Roosevelt, e nós temos o nosso querido Getúlio Vargas. São presidentes que, de certa forma, têm essa ideia. Com a intervenção do Estado na economia, o sistema produtivo voltou a crescer. A população voltou a recuperar o poder aquisitivo e aumentar os postos de emprego. Por quê? Porque o Estado ele deixa de ser algo omisso, ele deixa a livre concorrência de lado para assumir algumas características mais interventoras. Beleza. Bom, no final do século XX, o neoliberalismo ganhou força. Falamos muito sobre a questão neoliberal, né, nas nossas últimas aulas. Em oposição à ideia do Estado regulador, da economia assistencialista. Tanto hoje muita gente fala, não tem que dar bolsa, tem gente que condena atualmente essa política do governo ceder lá 600, hoje 300 reais. E quem precisa? Eles chamam de assistencialismo barato, mas vamos lá. Eles defendiam a ideia, os neoliberais, né, claro, a ideia da redução de ação do Estado. Lembra da ideia do Estado mínimo? Ou seja, menos políticas públicas para os cidadãos. A ampliação da livre iniciativa privada e a do livre mercado. Por quê? Se o Estado não intervém, não cobra. Então a galera que reclama de impostos tem um Estado livre. Só que também você não pode pedir o que? Uma retribuição. Interferindo nos últimos governos do Brasil, que passaram a privatizar as estatais, a controlar os gastos públicos para com a população e desregulamentar a economia, liberando as altas taxas de juros, o que levou ao endividamento das famílias. Falamos aqui sobre o governo Collor, sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, que adotaram a onda neoliberal, que ela começa a ser discutida na década de 50, ela é posta em prática, depois a galera que já deve ter visto aquela minha aulinha, ela é posta em prática no Chile na década de 70, né, durante o governo do Pinochet, do Augusto Pinochet, e os Estados Unidos e a Inglaterra, através do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, eles acabam adotando a ideia que chega no Brasil. Beleza? Bom, aí você tem aquela grande disputa. O que é melhor? O welfare state, o estado do bem-estar, ou o estado que não tem qualquer tipo de intervenção, o neoliberal? E aí a ideia do neoliberalismo ela ganha muita força em 1989, quando nós tivemos o consenso de Washington, feito, claro, na cidade de Washington, onde se discute a importância da política neoliberal. Dali que você tem os famosos estudiosos que vão defender os caras que estudam em Chicago, Chicago Boys, aonde o próprio Paulo Guedes, o nosso atual ministro da Economia, defende essa ideia. Beleza? Bom, essas ações neoliberais, ou seja, o Estado mínimo, promoveram perdas sociais, trabalhistas, tanto é que a gente fala muito sobre a reforma trabalhista, se discute atualmente sobre o que? A reforma previdenciária, a reforma administrativa, ou seja, você tira investimentos públicos. Aumentaram o desemprego, a concentração de renda nas mãos do sistema financeiro, ou seja, dinheiro corre para quem tem, rio corre para o mar, e concretizaram no mundo o declínio da política do bem-estar social. Então, cada um por si e o Estado não tem obrigações. Eu, particularmente, não concordo. Mas já discutimos e você hoje tem capacidade para fomentar bem uma resposta. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, o que foi o estado de bem-estar social? Olha o conceito.
O estado do bem-estar social é aquele estado cuja a atuação do governo é garantir o bem-estar social, político e econômico para uma população, principalmente aquela que contribui, mas não tem tanta condição, aqueles que são menos assistidos, ok? E você pode criar a sua resposta, coloquei uma sugestão aqui em azul, porque alguns têm falado que o vermelho tem cansado um pouco a vista. Então vamos lá, galera. Também conhecido como Estado-providência, como a gente viu no texto, o estado de bem-estar social é uma organização política onde o Estado, ou seja, o governo e os seus órgãos, busca garantir em especial às camadas mais necessitadas bem-estar social e econômico, a dignidade. A dignidade, as políticas públicas. Igual as pessoas me questionam, poxa, professor, você concorda com bolsa? A Europa doa, faz muita política de bolsa. Bolsa para estudo, só que eu sempre já repeti com vocês. Para mim, bolsa tem que ter data para começar e acabar. Ela não pode ser forma de vida, ela tem que ser um auxílio para que as pessoas continuem fazendo a roda funcionar. Perfeito? Mas vamos lá, galera. 2. Qual era a finalidade do estado de bem-estar social? Qual é a finalidade, né? As coisas que se completam. Mas vejam, o que a gente coloca? A finalidade é um estado cada vez mais do que ativo, principalmente com a realização de políticas públicas, ele garantir, galera, os direitos fundamentais. É você ter, por exemplo, igual muita gente critica o SUS, já falei com vocês em aulas, mas já parou para pensar que 75% da população brasileira, população essa que já chega na casa de quase 213 milhões, depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde? Se não fosse ele. Olha o número de alunos aqui, quem está me assistindo, alunos de escolas públicas, que às vezes sofrem muito com sucateamento, mas a educação, galera, é dever do governo, é dever da família e direito de todos. Se está na Constituição, vamos cobrar. Mas por quê? O Estado tem compromisso. Se ele cobra, ele tem que, como eu já falei, te oferecer uma contrapartida. Então essa é uma finalidade do Estado do Bem-Estar Social. Beleza? Vamos lá? Bom, então aí você tem serviços públicos de qualidade, você tem a justiça, você tem a questão de transporte, educação, saneamento básico. Então, galera, é a história. Se não estivesse te cobrando, ok. Mas se ele está me cobrando, parte é para o funcionamento, mas a outra parte é o quê? É a retribuição pelo aquilo que eu pago. Beleza? Vamos lá. Questão de número 3. O que defende o neoliberalismo? Exatamente o oposto, né? Enquanto o estado do bem-estar social, o welfare state, ele defende um estado participativo, o neoliberalismo ele defende a ideia do estado mínimo. Quer dizer, a livre iniciativa, a meritocracia. Mas num país como o nosso, galera, falar em meritocracia, bom, o que eu coloquei como sugestão? O neoliberalismo defende a redução da atuação do Estado. Ou seja, lembra? O Estado mínimo. Através do incentivo ao livre mercado, que não há regulamentação, quer dizer, então a chance de o grande engolir o pequeno é absurda. E a livre concorrência, que nós sabemos que não é uma concorrência igual. Porque quem dera que se a concorrência fosse igual, se as oportunidades fossem iguais para todos. Então você diminui políticas públicas, diante disso, com as políticas neoliberais, as privatizações. O que é privatizar, galera? O que a gente fala? O que é privatizar? Pegar algo que é público e vender para o capital privado. Bom, diante disso o Estado ele lava as mãos. Algumas pessoas defendem, algumas pessoas criticam. Mas a gente pode ter uma aula só para discutir isso. Mas a história de privatizar está muito ligado à ideia de um Estado mínimo. Porque o Estado ele vendeu e falou, olha, se eu estou te vendendo o carro, eu não tenho mais, por exemplo, responsabilidade sobre ele. O que você faz com ele é problema seu. E aí o que muita gente discute. Vale a pena privatizar tudo no Brasil? Mas beleza, vamos lá. E a questão que muita gente discute, se você transformar o ensino público em privado, Minas Gerais vem trabalhando com essa ideia, mas quem viver verá. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, questão número 4. E o que os neoliberais promoveram? O que a gente viu? Porque não sou eu que estou falando, olha o que o texto, eu até peguei o texto, a gente poder pensar nisso, galera. De acordo com o texto, os neoliberais promoveram perdas sociais trabalhistas, aumentaram o desemprego, porque não há tanta preocupação com as classes menos favorecidas, veio a concentração de renda nas mãos do sistema financeiro, bancos, você vê, por exemplo, corretoras de valor, e concretizaram no mundo o declínio do bem-estar social. Então, quanto mais o Estado deixa de intervir, menos há o que, galera?
preocupação com políticas públicas preocupadas com o bem-estar da população. Beleza? Então, galera, queria mais uma vez agradecer a vocês. É um assunto que eu acho que gera uma reflexão. Estou aberto aí, qualquer coisa, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, se a gente quiser trocar uma ideia. Podemos até propor uma live, se for o caso, mas é algo que a gente tem que pensar para daqui para frente. Ok, meus queridos? Bom, minhas queridas, mais uma vez é muito bom estar com vocês. Beijo imenso, fiquem com Deus e até a próxima. Show de bola?